Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Hoje não tem a xícara de café porque, na verdade, eu já tomei. Estou gravando esse vídeo perto da hora do almoço. Mas, quando Deus fala, não posso deixar de ouvi-lo e obedecê-lo. Eu estava aqui lendo a palavra do Senhor. Eu li 2 versículos de Romanos 16 que me chamaram muita atenção. Paulo, ele diz o seguinte, em Romanos, versículos 17 e 18. Versículos 17 e 18. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando-lhe coisas contrárias aos que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Gente, isso daqui é polêmico, isso daqui é muito polêmico. Por isso que quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente tem que pedir discernimento de espírito para o Espírito Santo poder explicar pra gente a palavra do Senhor. E tem pessoas que, por mais que peçam, às vezes não tem, esse entendimento e tudo, ou então é porque não sabem pedir a Deus. Por isso que esse canal aqui existe, pra gente poder conversar e pra eu poder destrinchar um pouco pra vocês sobre isso. O que acontece? Isso daqui é muito polêmico, porque Deus já sabia que, por mais que as pessoas congregassem, fizessem parte da igreja, e quando eu falo igreja, eu quero que vocês pensem na igreja como uma grande comunidade de Jesus, não uma igreja específica. A igreja, no caso, é o corpo de Cristo. Nós somos todos corpo de Cristo, ou seja, uma comunidade voltada para Jesus. Quando eu falar sobre igreja, aqui no meu canal é sempre sobre isso. Não uma igreja específica, mas sempre nós todos como uma comunidade que serve o Senhor Jesus Cristo. Ok? Ok. Então, olha só. Quando Paulo fala disso, essa parte aqui que é forte, cuidado com aqueles que causam divisões. Que divisões são essas? São pessoas do meio da igreja, são pessoas que acreditam em Deus, seguem Jesus, dizem que tá ali, no meio do Senhor e tudo, mas causam divisões entre eles mesmos. Gente, e isso é muito real. O povo de Deus, ao invés de espalhar a luz que Jesus mandou espalhar, principalmente no meio de quem não é salvo ainda, ficam causando divisões, intriguinhas, briguinhas dentro do próprio povo. Vamos pegar um exemplo muito famoso que eu vejo muito aí na internet. Vamos pegar lá, por exemplo, David Leonardo, que hoje ele é, um evangelista bem conhecido. Eu vejo tanta pessoa falando mal dele, tanta pessoa falando mal da maneira que ele fala de Deus, da maneira que ele prega o evangelho. Eu vejo tanta, e são pessoas que não é do mundo de fora, não. São pessoas do mesmo meio que se dizem cristãos. Ah, Daphne, mas ele prega o evangelho fofinho. Ah, Daphne, mas ele prega um evangelho que não constrange, que não... Como que as pessoas falam? Mas ele prega um evangelho que não confronta, que não sei o quê, tá. Gente, sim, o evangelho, ele confronta, mas não é você que vai confrontar. Quem confronta é o Espírito Santo, porque só ele convence do pecado, da verdade e da justiça. Está lá em João 16, versículo 8. Então, o seu papel não é convencer a pessoa do pecado que ela está praticando. Não é apontar o dedo e falar, você vai pro inferno porque você está fazendo isso. Esse não é o seu papel. O seu papel é falar de Jesus. Quando Jesus falou, ide e pregai o evangelho, tá escrito, na maioria das Bíblias, pregai as boas novas. As boas novas é a palavra do Senhor. Agora, em relação a você confrontar, isso daí não cabe a você, cabe ao Espírito Santo, porque esse é o papel dele. Ai, Daphne, mas a Bíblia fala que a gente tem que falar da pessoa, dos pecados que ela tá cometendo e julgar segundo a regra da justiça. Mas isso daí, gente, vocês têm que parar pra pensar e ver onde que aquela pessoa está com o Senhor. Será que ela já é um crente maduro? Será que ela está preparada para ouvir o que você vai falar? Toma muito cuidado com isso. Ao invés de você ir lá e falar com a pessoa, você pode afastá-la do Senhor. E aí você vai estar pecando, e é um pecado horrível. Que pecado terrível você ir lá e ao invés de aproximar a pessoa do Senhor, fizer afastá-la. Olha que... E assim, isso é bíblico também, isso é bíblico. Você tá pecando quando você faz isso. Se você não sabia agora, você está sabendo. Quando você vai falar com a pessoa e ao invés de aproximá-la, faz afastá-la do Senhor, você tá pecando. E ele ainda continua aqui, ó. Cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé.
Se você ainda não assistiu um devocional que eu fiz aqui sobre Romanos 14, que fala totalmente sobre a fé de cada um, porque a fé, ela não é um objeto único que é igual para cada um, não, cada um tem a sua fé. Vai lá assistir esse devocional, porque se você não assistiu, às vezes você não tá preparado porque eu vou te falar aqui agora. Quando Paulo fala aqui, ó, perturbam a fé, é porque você está falando da convicção da outra pessoa, você tá fazendo ela desacreditar de algo que ela acredita. Ah, Daphne, mas e se o que ela acredita é errado? Aí, você vai expressar com amor, com palavras que possam entrar no coração da pessoa de maneira amigável, com amor. E não é a sua opinião, a sua convicção. Você vai falar a palavra para ela. Fulano, você acredita nisso, mas a palavra diz assim, assim, assim. Depois você lê lá, pede o Espírito Santo para te explicar direitinho e depois a gente conversa, porque eu quero saber muito a sua opinião. Do que você acha sobre isso? A minha opinião sobre isso é isso, isso e isso. E você, o que você acha da sua opinião? Porque a minha opinião, ela vai um pouquinho diferente do que você acredita. Olha como soa diferente a maneira que você fala. Dependendo do jeito que você fala, você vai afastar a pessoa de Deus. Cada um tem a sua convicção. E aí a Bíblia fala, lá em Romanos 14 fala, o problema é entre a pessoa e Deus. Você não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Aí eu vejo tantos cristãos atacando David Leonardo pela maneira que ele fala, pela maneira que ele prega, que ele prega um evangelho fofinho. Ele não prega palavras que confrontam o Senhor. Você tá preocupado com isso por quê? Não é você que vai convencer o outro, não. É o Espírito Santo. Se você acha que... Se você vai contra o Dave e você pensa em outro tipo de evangelho, em outra forma de pregar, tá tudo bem. É o seu jeito. Então pregue da sua maneira, mas não fale do que o outro tá fazendo. Sabe por quê? Porque a palavra também fala que se a obra que fulano faz não é de Deus, cai. A obra do ser humano não consegue ir adiante. A obra de Deus que prevalece. E se ele está prevalecendo, eu acredito que a obra dele que ele está fazendo é de Deus. Ah, Daphne, então você é a favor desse evangelho fofinho? Só para, principalmente para os novos convertidos, para eles entenderem que Deus é amor. E é só quando eles decidem se entregar mais e aprofundar mais no evangelho que eles entendem que Deus não é só amor. Deus se ira, Deus é justo, Deus ele é fogo consumidor. Mas você tem que prestar atenção e entender quando a pessoa está pronta para ouvir, às vezes ela não tá. E você, ao invés de aproximar, ela faz afastar. Teve uma pregação da Joyce Meyer que eu assisti aqui no YouTube. Vou procurá-la, vou ver se eu acho. Se eu achar, ela vai estar... O link vai estar aí nos comentários desse vídeo. Dessa pregação da Joyce Meyer. Que ela fala que ela estava andando com uma amiga dela, as duas, né, evangélicas e tudo. E eu não lembro se elas estavam em um local da compra de roupa ou em um local de comida, não lembro direito. Mas eu sei que elas estavam falando de Jesus e não sei se era vendedora ou garçonete, não lembro exatamente o local que elas estavam. Chegou nela e falou, eu acredito nessas coisas espirituais também, tudo. E a Joyce já falou, bom, quando ela chegou falando de coisas espirituais, já vi que era um problema, porque ela não estava falando do Senhor em si, mas de tudo que é espiritual. E ela falou de uma maneira que, eu acho que Deus, ele aceita tudo. Deus, ele é amor, então ele aceita tudo, que não sei o quê. E a Joyce, ela já foi ali com a palavra tipo, não, Deus não é assim, não. Não é tudo que ele aceita, não. E ela meio que falou de uma forma um pouquinho agressiva. E a amiga dela que estava com ela, a amiga da Joyce, virou pra ela e falou, mas apesar de você praticar certas coisas, Deus pode não concordar, mas ele te ama do mesmo jeito, que não sei o que e tal. Ela foi ali dar uma acalmada na Joyce. Aí Deus virou pra Joyce e falou na hora no coração dela. Aquela menina ainda não estava preparada pra ouvir o que você tinha pra falar. Como que você quer limpar o peixe sem antes pescá-lo? É aí que tá a questão, entende? David Leonardo, eu vejo ele como um pescador de almas, igual Pedro foi. Daphne, mas você tá comparando, não tem nada a ver Pedro com David, não, porque cada um tem sua singularidade, nenhum ser humano é igual ao outro. Deus não fez ninguém igual, não fez. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo disso também. Deus não fez ninguém igual. Eu vejo que o Dave, ele é como se fosse ali, uma portinha de entrada pra pessoa se interessar pelo restante. Só que, gente, prestem atenção em uma coisa. A pessoa, ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela vai mais profundo ou não. A escolha é dela, não é sua. E não adianta você querer com que ela vá mais fundo. O livre-arbítrio é dela, não é seu.
Você não tem nada a ver com isso. O seu papel, sabe qual que é? Orar para que Deus toque aquela pessoa, para que o Espírito Santo sonde tanto ali a mente dela, para que ela queira ir mais profundo. Você não tem como mandar nisso. E amém as pessoas que escolhem ir mais fundo. E entende que o evangelho não é só amor, não é só uma mansidão, não é só coisa mansinha, não. Tem a justiça, tem as repreensões, tem o confrontamento da carne. Mas isso é para quem tá pronto para ouvir, tá preparado. Não é pra quem tá no raso. Então a pessoa que vai ali, ó, conhecer o David Leonardo, ela tem que querer ir mais além daquilo ali. O David, ele tá ali, ó, no raso, pra pegar as pessoas rasas. Mas ele tem uma vida profunda com o Senhor. E ele sabe quando falar e quando não. Mas você sabe? Porque se você soubesse, você não confrontaria como que o outro prega o evangelho. Porque ele tá fazendo a parte dele, quer falar de Jesus. E você? Você fez a sua? Você está fazendo a sua parte, quer falar de Deus, quer falar do Senhor, quer falar de Jesus? Porque o restante... Para convencer da verdade, do pecado, da justiça, é só o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar habitando naquela pessoa. Senão, se você tentar falar isso, fazer isso, tentar falar pra pessoa que o que ela tá fazendo é errado, ela vai pro inferno, você vai perder uma alma, você não vai ganhar. Olha só. E Paulo, ele aqui continua. Aqueles que causam divisão, perturbar a fé, ensinam coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Então, a pessoa, primeiro, para entender que ela está fazendo uma coisa errada, ela tem que aprender aquilo. Senão, não adianta. Você vai falar, vai entrar aqui e vai sair aqui. Gente... A Bíblia é detalhes. As palavras, uma coisa que eu nunca esqueci que o Espírito Santo me disse quando eu estava lendo a Bíblia. Para eu poder fazer isso daqui, ó, que eu faço, que é falar com vocês aqui e explicar de uma maneira um pouco mais didática, o Espírito Santo virou um dia e falou para mim assim: toda vez que você for ler a Bíblia, você vai prestar atenção nas palavras. Leia e preste atenção na palavra, no contexto e em todos os detalhes. Senão você não vai conseguir fazer o que eu tô te designando a fazer. Olha o tanto que é importante a gente ouvir a voz de Deus. Ó, o tanto que é importante a gente ler a palavra com calma. Então aqui, ó, ele fala, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. A pessoa só entende que alguma pregação ali está sendo contrário ao que ela aprendeu se ela já aprendeu. Senão é em vão. No próximo versículo ele fala: esses indivíduos, quais indivíduos que ele está falando? Os que causam divisão, os que falam ali mal do irmão que está dentro da igreja. Esses indivíduos não servem a Cristo. Porque ele tá causando divisão, ele tá falando mal da fé do outro, ele tá falando que fulano prega de um jeito fofinho, ele quer fazer o papel do Espírito Santo, que não é o papel dele. Olha só, esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses, quer levar a pessoa para Cristo da maneira que ela quer, não da maneira que o Espírito Santo guia. E enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Olha só. Aí eles querem pegar essa parte aqui e falar como se o David Leonardo bajulasse. Como se ele pregasse o evangelho fofinho. Isso daqui não tá falando sobre ele, está falando justamente sobre as pessoas que falam mal dele. Olha só. Você tem sido um cristão que ao invés de unir mais as forças do Senhor, do corpo do Senhor, da igreja, tá fazendo divisão? Tá perturbando a fé do outro? Será que você não tá sendo esse cristão, não? Então, gente, eu só queria pegar essa parte aqui pra você entender onde que você está hoje. Será que você está mais aproximando as pessoas de Deus ou afastando elas de Deus? Será que você está fazendo o seu papel como servo do Senhor, como filha de Deus? Ou você está fazendo o papel dos fariseus? Das pessoas que não servem a Cristo? Qual o papel que você está fazendo dentro ali de onde Deus te colocou? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A palavra fala: ai de vocês que fazem os meus pequeninos tropeçarem. Ai de vocês. Eu mesma, eu peço pra Deus pra eu nunca ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Nunca. Deus me livre de ser pedra de tropeço na vida de alguém. Que ao invés de aproximá-la do Senhor, da salvação daquela alma, eu vou fazer afastá-la. Deus me livre disso. E eu espero que você também tenha o mesmo pensamento. Deus te livre de ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Em nome de Jesus, Deus te livre disso. Peça entendimento do Senhor. Não adianta você querer limpar o peixe, fazer ela abandonar os pecados dela, enxergar que o que ela faz é errado, se você não pescou ele antes, não trouxe mais para perto de Deus. Não adianta. Pensa comigo. Imagina se Jesus virasse para Pedro, quando Pedro quis, falar ali, impedir Jesus de cumprir a missão dele, que era morrer na cruz por nós. Pensa se Jesus, lá no começo, quando conheceu Pedro, virasse para Pedro e falasse: aparta-te de mim, Satanás. Jesus falou isso para Pedro. Mas depois de já ter uma intimidade com ele ali, depois de Pedro já tá bem firme ali. Você acha que Pedro não ficou chateado de Jesus ter virado pra ele e falar: aparta-te de mim, Satanás? Certeza que Pedro olhou e falou assim: nossa, tá me chamando de demônio? Certeza que ele olhou. Então, toma cuidado com suas palavras, toma cuidado da maneira que você fala com os outros. Ao invés de aproximar, você vai afastar a pessoa do Senhor.
Tudo tem momento certo, inclusive a hora de falar. Sonda ali primeiro para você ver onde que a pessoa tá em Cristo para você poder falar. E antes de tudo, consulte o Senhor, porque é o Senhor que te direciona, que guia você, principalmente a falar com as pessoas, a passar um recado dele. Porque senão é como Paulo falou, você tá fazendo pelo seu próprio interesse, do que você acha certo ou errado. A Bíblia não é sobre sua opinião, não, é sobre a palavra. Tudo que eu falo aqui não é nada da minha opinião. Se eu fosse expressar minha opinião aqui, se brincar, as pessoas nem me escutariam. Meu papel aqui não é expressar a minha opinião, o que a Daphne acha, o que eu acho correto. A minha missão aqui é falar da palavra do Senhor e o que Ele mandou eu falar. Porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu tenho a minha rotina espiritual todos os dias. Por isso que eu consigo ouvir a voz do Senhor, por isso que eu consigo ter discernimento. Não é porque eu sou a mais sábia, porque eu estudo mais, porque eu sou... Não. Não é por mim, é por Ele. Porque eu me dedico a Ele, eu dobrei minha vida pra Ele, eu entreguei minha vida pro Senhor. E eu falo pro Senhor todo dia, eu quero ser usada da maneira que te agrada. Eis-me aqui, Senhor. Entrega todos os meus vídeos pra quem precisa ouvir do Senhor, para quem o Senhor quer tocar ali naquele coração. Entrega os meus vídeos para as pessoas certas. E eu não duvido que Ele entrega. Se você é essa pessoa que está ouvindo, eu tenho certeza que esse vídeo chegou a você pela mão dele, não pelo algoritmo. Eu não tô nem aí para algoritmo do meu vídeo ter só 10 visualizações. Se alcançou uma alma, se o Espírito Santo tocou uma pessoa ali, através daquelas 10 visualizações, esse vídeo já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Tô nem aí pra like, pra visualização, pra algoritmo. Tô nem aí pra isso. Mas quanto mais pessoas chegarem o vídeo, óbvio que é melhor que chegue pra mais mesmos, pra alcançar mais pessoas, pra tocar mais corações. Se esse vídeo aparecer pra você e você ainda não tá inscrito, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Compartilha principalmente com quem você acha que, nossa, essa pessoa precisa ouvir essa mensagem de Deus. Porque, gente, não sou eu aqui. Não é minha boca, não é a Daphne que tá falando. Todo vídeo aqui não tem roteiro. Todo vídeo aqui, na verdade, o roteirista chama-se Espírito Santo. Porque eu falo que Ele colocou no meu coração, que Ele queima em mim para poder falar para vocês. E eu espero de verdade que, se você é uma dessas pessoas, que queime o seu coração, que Jesus toque na sua vida e que através desse vídeo você se volte a querer conhecê-lo mais e no profundo e ter um relacionamento com Ele. Tenha uma rotina espiritual. Se você não sabe como ter, nesse canal você vai aprender, porque o meu intuito aqui é justamente te ensinar a ter uma rotina espiritual. Beijos!